Zubeldia tava falando ali sobre questões do São Paulo, mas aí ele entrou num ponto sobre o Abel Ferreira, que é interessante a gente trazer, pra gente ver a visão dele, a visão de fora, e pra gente comentar depois. Mas sim, presta atenção, porque ele tá falando de outras paradas, até entrar no assunto Abel Ferreira ali. E enfim, vamos dar uma olhada. Ah, e tem ali a legenda do espanhol, mas caso fique ruim, você tem também o espanhol, a tradução automática aqui no YouTube, tá? Fica essa dica aí pra vocês, porque o Zubeldia fala bastante espanhol mesmo, então quem não tem a moral, como eu, às vezes não entende. Yo lo que siempre hablé es no desarmemos lo que tenemos, es decir, no desarmemos la plantilla que tenemos. Perfecto. Es decir, con esto no estoy diciendo, viene un 10 y se va el que está jugando hoy de medio atacante, que es Luciano. No, Luciano es muy bueno, gracias a Luciano y también a todos los jugadores, en parte, todos han hecho que hoy nosotros hayamos clasificado de forma directa al Libertadores. Entonces, Luciano, ahora, eso no quita de que no traigamos un 10. Necesitamos un 10. Los atacantes necesitan un 10. Un 10 que yo en toda esta temporada lo he recargado mucho sobre los volantes que juegan más retrasados. ¿Por qué yo arranco siempre diciendo me gustan los volantes de Brasil? ¿Por qué? Porque tienen un grado más de técnica, un grado más de visión, de resolución que cualquier otro país. O que mais me encantou aqui no Brasil de posição de jogador foram os volantes brasileiros. Exacto, exacto. Porque siento que, como veo el fútbol, los puedo potenciar. Porque hay veces que el jugador de acá juega bien por naturaleza, pero si vos le haces ver cómo construir, dónde ubicarse, yo le llamo el build-up en inglés, que la construcción, es decir, cómo, dónde y qué pases empezar a ver, si después consigo de los 4 atacantes, uno, ya sea por el centro o recostado y que se tira adentro, como hace Almada, que citó el ejemplo, porque puede jugar en distintas posiciones, a veces puede jugar. Ya ahí gano un cerebro más, unos metros más adelante. Entonces, sería una opción buenísima. Ahora, ¿cuál es el pero de la situación? Lo financiero. Lo financiero. Y ahí estamos todos. Y con respecto a la continuidad y no continuidad, quien dirige Sao Paulo o cualquiera de los equipos grandes de aquí, al otro día le decían burro a Abel Ferreira. 10 títulos do Palmeiras. 10. Y yo falé con mis jugadores. Les dije, muchachos, estamos en un mundo, no pasa solo aquí, Sí. Pasa en muchos lados. Estamos en un mundo donde cuestionamos a Abel. E é o seguinte, né? Ele tava falando ali sobre as posições, sobre você ter os jogadores aí, o jogador que você precisa, ele citou a Almada, né? Que tem a questão financeira. Pra você ter um jogador como esse, o que pesa é realmente a questão financeira. E aí ele, né, falou especialmente sobre quem administra os clubes grandes, a pressão, né? Porque aí você tem um Abel Ferreira sendo chamado de burro depois de 10 títulos aí pelo Palmeiras, tendo ganhado o título esse ano, e tem essa pressão. Como é interessante a gente ver que é uma visão de fora, a gente, por exemplo, quando o Abel foi chamado de burro mesmo, ele foi no momento que ele tira o Estevão e coloca o Gabriel Menino. Naquela situação, o Estevão pediu pra sair, né? Depois ele fala no coletivo e tal. E aí eu ainda não sei se no estádio ficou meio que mal entendido e tudo mais, né? Porque a gente sabe como que é no estádio, né? As coisas são muito quentes no estádio, né? As coisas acontecem, você não tem o narrador, o repórter de campo que tá acompanhando ali, né? Você acaba não vendo. Então, por mais que realmente o Abel tenha sido xingado de burro aí, e não é só, a gente tá falando ali do estádio, mas se a gente vê na internet, tem gente que fala bizarrices do Abel, assim. A gente entende, assim, porque quando a gente tá muito no dia a dia, às vezes tem o lance da paciência, né? O torcedor, ele não tem paciência nenhuma. Uma coisa que eu falo tranquilamente é que o próprio São Paulo, que ele citou a questão financeira, né? O São Paulo tá passando por vários problemas financeiros, né? E essa semana aqui isso aflorou muito. Um fato o São Paulo tem que manter o Zubeldia, assim, pensando no lado deles, né?
Não tô nem zoando, não. Eu sou, como rival, eu torceria pra eles demitirem o Zubeldia, né? Porque se o time já não tá numa situação bem, terminou a temporada não jogando bem, né? E sem muita perspectiva do futuro, se você demitir um técnico que já tá encaixado ali, né, na sua cultura, né, com o seu time e tudo mais, se você demite esse cara, piora tudo. Então eu, como rival aqui, eu torço porque o São Paulo demita o Zubeldia, mas eu acredito que ele vai se manter. Mas o que ele falou em relação à pressão é nada de novo do que a gente já tem visto no futebol brasileiro. No futebol brasileiro ele tem isso mesmo, a pressão nos grandes clubes. Eu já falei aqui sobre o Abel, quando tem que falar mal, a gente fala também, não tem o menor problema quanto a isso, né? Eu só não sou o cara do fora Abel, né? Eu não sou o cara do fora Abel, porque assim como, se eu tô falando isso do Zubeldia que chegou agora, imagina o Abel que já tem aí 3, 4 anos, 3 anos, né, de Palmeiras, 4 anos, bateu agora, 4 anos, né? 4 anos, né? Eu me perdi por causa ali 2020 e 2021, ficou meio confuso. Mas enfim, o Abel que já tem esse tempo aí no Palmeiras, se um cara, ele consegue manter uma regularidade aí, né, mesmo que não ganhou títulos aí relevantes aí do segundo semestre, esse ano ganhou o Paulista e foi vice-campeão brasileiro, eu não sou fora Abel, mas de jeito nenhum, né, eu entendo a pressão da torcida, entendo as reclamações, muitas das reclamações a gente também teve aqui no canal, né, algumas insistências, algumas teimosias e tudo mais. Mas se vocês estão achando ruim com o Abel, imagina sem ele, né? Agora é outra questão, e aí eu concordo com o que muita gente fala. O Abel parece que deu uma parada, né? A gente vinha com o Abel ali muito sangue nos olhos e tudo mais, brigando e tudo mais. Sempre, todo jogo causava alguma coisa, porque a gente via que ele tinha aquele desejo ali e tal. E parece, e é isso, eu não tô afirmando, isso aí é só uma sensação, uma impressão, que o Abel perdeu um pouquinho disso. E quando perde um pouquinho disso pra ele que trabalha de maneira muito intensa, pode ser que faça muita falta. Então, sim, nessa questão, eu acho que o Abel poderia voltar a ter esse gás a mais e tal, e tomar cuidado, pra ele realmente não ficar trabalhando meio que obrigado aqui. Eu falei isso ano passado, quando ele termina a temporada, mesmo o campeão brasileiro, ele tava indo nas coletivas de saco cheio, eu falei, cara, já que tá de saco cheio, é melhor ir embora, né? A gente também não depende assim de um cara no nível do cara. O cara tá insatisfeito pra caramba e tá aí, né, trabalhando. Agora, o Abel focado, o time entendendo o que ele quer, mano, não tem como. O cara é um dos melhores técnicos talvez o melhor técnico do Brasil atualmente, né? Ainda seja o melhor técnico do Brasil em anos, né? Em anos nunca ninguém fez tanta coisa. O próprio Felipão falou dele, né? Esses dias perguntaram pra ele dar uma dica pra Abel. Falou, mas que dica que eu vou dar pra ele se em tanto tempo que eu trabalho aqui, pouquíssimos fizeram o que ele fez, ou nenhum, né? O Abel Ferreira, ele fez muita coisa em pouco tempo. E tem muito pouco técnico que fez isso. Talvez o próprio Jorge Jesus fez aqui, né? Mas foi embora. E o Jorge Jesus já tinha uma carreira. O Abel não. O Abel realmente era tipo o início da carreira dele. E ele já fez tudo aquilo ali. E segue fazendo, né? Esse ano não terminou do jeito que a gente queria, mas tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu, né, espero que o Abel fique aí, que a gente não tenha mais esse problema. A gente já tem tantos problemas aí, né, em relação ao próprio elenco, em relação a pensar ano que vem que tem Super Mundial e tal. Se pensar em mais um time sem o Abel Ferreira, pior. Então, que o Abel termine seu contrato, aí beleza. Terminou o contrato, já não tá mais afim, aí realmente pega seu rumo também. Não sou assim de ficar, né, chorar me engano por causa do cara. Mas esse lance de fora Abel, né, o lance às vezes muito da gente às vezes pegar muito no pé de maneira excessiva, eu já não sou muito esse cara. Mas vocês acompanharam, quem acompanhou o canal aqui o ano todo sabe que quando tem que criticar a gente critica, não tem o menor problema quanto a isso, e quando tem que elogiar a gente elogia também. Porque assim, só a gente é torcedor, né? Assim como todo torcedor, a gente é passional, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tá rolando uma promoção da Esportes Bet.io bem legal aí pra vocês, então vou deixar um comentário fixado aqui. O comentário fixado tem todas as regras pra vocês seguirem, o link certinho, e aí vocês participam lá, beleza? Tamo junto.